Meu bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E sem mais demora, vamos às escrituras então. Bom, hoje nós iniciamos o nosso vídeo aqui pelo livro de Malaquias, capítulo 3 e o versículo 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Ok, então nós vemos aqui que o texto fala de outra vez, o que significa que a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve, já desde os tempos de Malaquias já era visto, já era reconhecido uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Ok? Vamos a mais alguns textos, então, que é para nós inteirando e aprendendo mais, não é verdade? Veja aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 12, e no versículo 1, nós temos o seguinte: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos nos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Então, este versículo fala do que? Dos maus dias e anos nos quais a pessoa vem a dizer, não tenho neles contentamento. E vamos ver mais um aqui. O Salmo 23, versículo 4, olha que o salmista diz aqui: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, nesses três versículos já nós podemos então fazer uma apanhada, né? Que ali no tempo de Malaquias já existia uma diferença que podia ser notada entre o que servia a Deus e o que não servia. E principalmente, e existe até os dias de hoje. Esse aqui é um texto que era para lá para a nação de Israel, né? Para os judeus. Mas nós pegamos aqui desses textos, nós pegamos lições preciosas, valiosas, né? Para nós hoje na igreja. Que quando eu falo aqui entre essa diferença que ali no tempo de Malaquias já existia e que o povo ia ver, vai existir lá na frente, o que é que estava a diferença que podia ser vista naquela época e nos nossos dias, entre o justo e o ímpio, o que serve a Deus e não serve. Por exemplo, naquele tempo, nós vemos no Salmo 73, ali onde o salmista, ele se mostra ali indignado, porque ele via assim as pessoas que serviam a Deus sofrendo, passando por dificuldades, enfim, levando uma vida difícil, vivendo um vale, né, a parte de baixo. Enquanto que os ricos, os opressores, os ímpios, aqueles que não queriam saber nada de Deus, né, a respeito das coisas espirituais, coisas de Deus, essas pessoas tinham uma vida regalada, né, tranquilos, serenos, viviam, parece que tão felizes, enquanto que os que serviam a Deus, não, era uma vida de sofrimento. Então existia essa diferença. Veja que o ímpio, ele aparentemente ele tinha uma vida melhor do que o que servia a Deus, do que o justo. Era uma coisa que era aparentemente. Agora que cabe também, a gente entra o espiritual e o material, né? Materialmente, o justo sofria, mas espiritualmente, não. Espiritualmente era alegre, porque tinha uma grande esperança pela frente. Enquanto que o justo, ele tinha uma vida regalada aqui, mas não tinha esperança nenhuma para depois da morte. Então esse era um dos casos. Agora nós vimos, né, nós temos exemplos como o exemplo do salmista, né? O salmista Davi, ele diz ali, ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. E ele diz o porquê.
porque o Senhor está comigo. A tua vara e teu cajado me consolam, isto é, ele confiava. Por que ele sofria e por que ele não tinha medo nem mesmo da morte? Porque a vara significa disciplina. O Senhor disciplinava ele para que ele andasse nos retos caminhos, nos caminhos da vida, nos caminhos, né, que seriam melhor para ele. Ele deixava que Deus escolhesse para ele o caminho. E o cajado, ele tinha a certeza que a proteção de Deus estava com ele. Então, ainda que a sombra da morte, esta é a ameaça de morte, surgisse na vida dele, não temia mal nenhum. Mas daí pode alguém falar agora, né? Mas irmão Antônio, esse era para Israel, esses textos aí. E para a igreja, o que é que a igreja tem a ver com isso? Né? Pois bem, nós vamos então ver alguns outros textos aqui, agora com referência à igreja, que não é a mesma maneira que é aplicada para Israel, mas são outros textos que ficou para a igreja, que são semelhantes àqueles aplicados a Israel. Vamos lá então? Por exemplo, aqui, 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 16 ao 18, veja que aqui é para a igreja esse texto aqui. E veja o que o apóstolo Paulo escreveu aqui. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Olha que maravilha, que a visão. Outra coisa que faz a diferença na vida da pessoa que serve a Deus e que não serve, é porque a pessoa que não serve a Deus tem uma visão apenas natural, apenas carnal, apenas do que é palpável, do que a vista pode enxergar. Já o que serve a Deus, ele tem uma visão muito mais ampla, ele enxerga além das aparências, além do que se pode ser visto. Ele enxerga através, vamos dizer assim, pelo binóculo das promessas de Deus. Ela não se firma nas coisas que são daqui, porque sabe que são transitórias, que elas terminam ali na sepultura. Enquanto que as coisas que não se veem, as promessas de Deus, elas são para a eternidade. Então, essa é a diferença. Você observa que hoje, né, para a igreja do Senhor Jesus Cristo, hoje a gente comparando aí o mundão aí afora, você vê que a pessoa que não tem aquela esperança em Deus, não conhece nada do Senhor, são pessoas que não têm esperança, são pessoas que têm medo, são pessoas que se apavoram. Nós vimos naquele texto lá da Eclesiastes, né, sobre a proximidade da velhice, os anos em que eu venho a dizer não tenho neles contentamento. Eu com 73 anos hoje, veja que eu passei pela infância, pela adolescência, pela juventude e hoje já estou no time dos idosos, 73 anos. Então eu tenho experiência desse trajeto da vida da gente, como há uma diferença. Como há uma diferença entre a juventude e digamos assim, a terceira idade. Eu me sinto muito mais limitado do que na minha juventude. Minha juventude, nossa, a gente tinha disposição para todas as coisas, a gente tinha energia, né? O corpo físico estava em pleno vigor. Hoje, nessa idade, 73 anos, eu não posso me queixar, não me queixo, sou feliz, graças a Deus, né? Mas eu não tenho o mesmo vigor, eu não tenho a mesma força que tinha naquela época. Então tudo hoje se torna mais difícil.
são os dias em que aquilo que não serve a Deus, que não conhece nada de Deus, ele não vai ter contentamento nesse dia. É onde vem sempre a velhice, a tendência é a maledicência, é a murmuração, é o negativismo, né? É o pessimismo. Então é uma carga de coisas que acumula. No entanto, o idoso que serve a Deus, ele tem uma velhice diferente, uma velhice plena, porque ele conhece os limites dele e ele é feliz dentro dos seus limites. Ele sabe que tem muita coisa que gostaria de fazer, não pode, então deixa aquilo de lado. É feliz e contente com aquilo que Deus, a força que Deus deu para ele. E tem mais aquele detalhe, que aquela pessoa que tem Deus, o espírito está se renovando dia após dia, não envelhece. Sempre tem alguma ocupação, alguma coisa na obra de Deus que ele pode fazer e sente prazer em fazer. Enquanto que o que não serve a Deus, o que desconhece as coisas de Deus, se desespera, vê o fim da sua vida e se aproximando e vai se desesperando. Enquanto que o que serve a Deus, ele vê o fim da sua vida aqui chegando, ele está ansioso para que chegue logo, que é para a eternidade de glória, que lá não tem fim. Tá certo? Vamos ver mais alguns versículos aqui. Aqui, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9, veja aqui o que diz. O próprio apóstolo Paulo falando na igreja de Corinto. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Não é a tribulação que vai trazer angústia para o que conhece a Deus. Perplexos, mas não desanimados. A palavra de Deus sempre incentiva. Bom ânimo, bom ânimo, bom ânimo, bom ânimo. Né? Perseguidos, mas não desamparados. Veja o quanto que foram perseguidos os apóstolos, mas sempre Deus amparava eles. Abatidos, mas não destruídos. O fim deles, da vida deles aqui chegou quando Deus quis. Eles morreram a morte que glorificava o nome do Senhor, uma morte que honrava a eles e honrava o Senhor. Então, para eles, a morte deles era lucro, como o apóstolo Paulo falou. Lucro. E não era perda. Não. Enquanto que para o ímpio, a morte é o fim de tudo. Não tem esperança de mais nada, não é verdade? Então, veja bem, como continua aquela diferença. O ímpio, ele tem uma vida regada aqui, mas tem medo, mas se desespera quando a sombra da morte se aproxima dele. Enquanto que o que serve a Deus, né, o justo não tem esse medo. Eu falo que o que serve a Deus é justo porque é justificado pelo sangue do Senhor Jesus. É justificado pelo Senhor Jesus. Então esse é justo. E agora nós vamos ver esse aqui, ó, para encerrar o nosso vídeo de hoje, mais rápido, né? Vamos apurar um pouquinho nos textos. Romanos 6, 22 e 23. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Quer dizer, vale a pena o sofrimento, as dificuldades que o justo passa aqui nesta vida, porque a recompensa vem na outra vida. Essa é a diferença. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora sim, para encerrar os nossos textos de hoje, veja bem o que está escrito em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13. Olha que importante. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem,
para não vos entristecer como os demais que não têm esperança. Quer dizer, o apóstolo Paulo está falando para a igreja, para os justos, no caso, para os que servem a Deus, que eles não fossem ignorantes a respeito daqueles que morreram, ou eles mesmos, quando eles fossem chamados desta vida, né, para outra, que não era para eles ignorar isso aqui, como aqueles que não têm esperança, aqueles que o ímpio que não crê em Deus, que não acredita, que leva na brincadeira. Então, quando chega a hora da morte, essa pessoa se desespera, porque vê o fim de tudo, enquanto que o que serve a Deus, não. Ele tem esperança. Veja bem, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. É a ressurreição, mas para o que serve a Deus, a vida não terminou da morte. Entende? Então, todos esses versículos que nos mostram essa diferença entre justo e injusto, que serve a Deus e que não serve. Agora, porque, como nós vimos no primeiro texto que nós vimos nesse vídeo de hoje, que fala que vereis outra vez a diferença. Por quê? Porque hoje, amados, hoje as pessoas verem, estamos falando da igreja, vamos falar da nossa época, do nosso tempo, do nosso hoje, né? Hoje as pessoas verem como o salmista do Salmo 73 via naquela época. Os ímpios prosperando. O ímpio, ele logra, ele rouba, ele furta, ele procura sempre ter lucro. É ganancioso, ele quer viver a vida aqui no pouco tempo que ele tem aqui. Enquanto que o justo, ele não dá muita importância para o que passa aqui, para as coisas daqui, não está interessado nessas coisas daqui, porque a visão espiritual dele é para coisas muito mais importantes, é para coisas que a sepultura não vai impedir. Entende? Enquanto o materialista, ele pensa nas coisas daqui, luta por as coisas daqui. O que serve a Deus, o justo, ele luta pelas coisas espirituais, para não cair da sua fé, né, para alcançar o completo galardão na vida eterna. Então vereis outra vez, vai ser depois da morte, amados. Vai ser na ressurreição. Lá vai ter outra vez uma diferença, porque vai ter a ressurreição, vamos dizer assim, dos justos, entre justo e ímpio, vai ter a ressurreição dos justos. E 1000 anos depois vai ter a ressurreição dos ímpios. Vai ter a ressurreição dos justos, a ressurreição dos que servem a Deus. A ressurreição dos ímpios ou dos injustos vai ser daqueles que não servem a Deus. Nós vimos no texto ali de Eclesiastes que diz ali, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus. E os anos nos quais vem a dizer, não tenho neles contentamento. Então você vê que a hora de aproveitar, amados, é hoje. Se você que está vendo esse vídeo aqui, você é um jovem, você é um adolescente, pense um pouquinho no que esse mundo oferece até a sepultura. E pense no que Deus tem a te oferecer depois da sepultura. Porque o que Deus tem para te oferecer não é as coisas desse mundo, não é as regalias deste mundo. O que Deus tem para te oferecer é o Senhor Jesus. Creia nele. Procure saber nas Escrituras quem é o Senhor Jesus. Põe no teu coração isso, ore e peça a Deus que te revele tudo. O Espírito Santo revela para você no teu coração. E abraça essa fé, abraça o Senhor Jesus. Confesse a Ele os teus pecados, se arrependa, peça que Ele venha tomar conta da tua vida e que Ele seja a partir de agora o teu Salvador e o teu Senhor. Teu Senhor, isto é, você vai fazer de acordo com o que Ele quer e não com o que você quer. Você vai
olhar, virar as costas para este mundo, os prazeres que este mundo oferece, e vai abraçar as promessas que Deus tem para você através do Senhor Jesus. Se você é um jovem, adolescente, aproveite. Porque o dia mau não significa necessariamente a velhice. Não espere a velhice chegar. Esteja preparado antes que a velhice chegue, porque daí você enfrenta a velhice sem medo, sem susto, com coragem. Nós vimos do texto que os que servem a Deus, ainda que a nossa casa terrestre, né, o nosso tabernáculo, o nosso corpo, o nosso exterior se corrompa. Corrompa não é como a política hoje. Ali o corromper significa se desgastar ali, se desfazendo aos poucos, né? Então, ainda que isso aconteça com o nosso corpo físico, todavia o nosso espírito não envelhece. Mas você vê certas pessoas, idosos, que são mais espontâneos, têm mais disposição do que muitos jovens que estão aí. Veja um jovem que está nas drogas, por exemplo. Veja a depressão, a vida desse jovem, e muitas vezes sua vida é ceifada ainda na juventude. É o que o mundo oferece, é isso. Este mundo oferece. O Senhor tem coisas eternas a oferecer. Tem alegria, ainda que seja sofrendo. Veja que os apóstolos sofreram horrores, mas eles eram alegres, como nós vimos ali. Para eles não tinha nada conseguido derrubar a alegria que o Espírito Santo dava para eles. Ok? Terminamos este vídeo por aqui. Minha gratidão a Deus em Cristo Jesus por este privilégio de poder falar da sua palavra. A minha oração, que o Senhor abençoe e guarde cada um de vocês que tem visto este vídeo. Olha, se foi bom para você, compartilhe com outras pessoas, passe para frente. Se você teve edificação neste vídeo, edifique outras pessoas compartilhando, os amigos, parentes, né? Partilhe no YouTube, compartilhe no Facebook, no WhatsApp, enfim, distribua. Okay? Ajude a espalhar a semente da palavra de Deus a todos. E também peço que você ore por mim, por a minha família. E se for do agrado do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo, então. Ok? Portanto, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, então.